Deus diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amém? Essa é uma proposta de Satanás à mulher, a Eva. Para se entender as coisas espirituais, nós temos que saber os personagens espirituais. Quais são? Deus criou anjos, que são seres celestiais, que estão a serviço daqueles que vão herdar na salvação. Deus criou anjos, e os anjos têm hierarquias. Deus criou querubins, serafins, arcanjos e anjos. Ocorre que um dos querubins, chamado Lúcifer, ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. E ele arrastou com ele, convenceu, porque a Bíblia fala que ele era um hábil negociante, ele é um sedutor. Ele arrastou consigo uma terça parte do exército celestial, dos anjos. E aí, esses anjos passaram para a cobertura de Lúcifer, cujo nome passou a ser Satanás, que quer dizer inimigo, adversário. Então ele é inimigo e adversário de toda a criação de Deus. Ele se opõe a Deus. Ele se opõe a Deus. Ele se opõe a tudo que se chama Deus. E todos aqueles que acompanharam a ele, a palavra de Deus fala que eles são espíritos imundos. Por quê? Porque eles se arvoraram na imundícias. Isso quer dizer o seguinte: na rebelião contra Deus. Eles desobedeceram a Deus, saíram da cobertura de Deus. Então, há interpretações aí, filosofias, religiões, falando de espíritos, mas precisa entender que há somente o Espírito de Deus, o Espírito de anjos, os anjos que mantiveram seu estado natural e os anjos que se rebelaram contra Deus, e o Espírito humano. Então, aí vieram interpretações outras, mas a palavra de Deus diz que esses são os personagens do mundo espiritual, um mundo invisível, mas que faz toda a diferença no mundo natural, que domina o mundo natural. De forma que, então, aqui nós vemos Satanás conversando com a mulher. Olha, como vamos compreender as Escrituras? Então, primeiro nós temos que entender os personagens espirituais. Há os anjos que mantiveram seu estado natural e os anjos que se rebelaram contra Deus e que estão sob cobertura de Lúcifer, de Satanás. E os que mantiveram seu estado natural estão sob cobertura de Deus, do Criador dos céus e da terra, desse imenso universo. Então, aqui ele vem e fala com a mulher, porque Deus disse ao homem, a raça humana, para que não comesse de um certo fruto, de uma certa árvore, cujo fruto é do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? É que o homem, essa árvore, ela é uma figura, ela é uma alegoria. Isso não é aquela macieira que foi desenhada por um artista aí, e nem esse fruto é uma maçã, nada disso. Esse fruto, ele é do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? Quando o homem comeu desse fruto, quer dizer, quando ele trouxe para si, ele passou a viver assim, é quando ele cortou a sua dependência com Deus. Ele passou a julgar por si mesmo o que é bem e o que é mal.
aquilo que serve e aquilo que não serve. Ele passou a julgar aquilo que é justo e aquilo que não é justo, cortando então a sua dependência de Deus. Quer dizer, quem sabe o que é bom e o que é mal é Deus. Então nós precisamos o quê? Como nós devemos viver como cristãos? Meditando sempre na palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer o que é bom e o que é mal. Agora o homem começa a julgar por si mesmo. Então ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele foi induzido a isso. Como ele foi induzido? Através de Eva e através de Satanás. Satanás chega para Eva, diz aqui: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse a mulher. Então ele fala, ele tem personalidade, ele tem vontade própria, e a vontade própria dele é destruir toda a criação de Deus. A vontade dele é opor-se à humanidade, para que a humanidade não conheça a Deus e para que a humanidade não se submeta à vontade de Deus, e que a humanidade passe a se considerar como Deus. Ele trabalhou no ego da humanidade, porque ele disse aqui, porque Deus sabe, olha bem, Deus sabe em que dele comer, no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos. Então o homem passou a ver por si mesmo, a entender por si mesmo, e como Deus, quer dizer, vocês serão como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha bem, eles passam a interpretar as coisas por si mesmo. O homem passa a julgar o que é bom e o que é ruim, segundo o seu próprio entendimento. E vai ser o quê? Então ele passa a ser como Deus. Olha bem, ele passa a ser como Deus. Ele tira Deus do trono e se assenta no trono. Quer dizer, ele passa a raciocinar por si mesmo, a fazer as conclusões por si mesmo, a criar doutrinas, a criar filosofias, a criar toda a sorte aí que você vê, de interpretações a respeito das coisas espirituais. Mas ele divorcia de tudo que se chama Deus. Ele se separa de Deus. Olha bem, ele se separou de Deus. Então, porque ele se julga agora ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, a palavra diz que nós devemos conhecer a quem? Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Olha bem, conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Porque conhecendo a Deus, e Deus revela na sua palavra, nós vamos saber com clareza qual é a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus para nós, é que nós venhamos a obedecer à vontade dele. Porque a vontade de Deus é melhor para nós do que a nossa para nós mesmos. Porque havendo toda a humanidade, então, julgando por si mesmo, o que é bem e o que é mal, então a humanidade ela foi decaída, ela caiu à queda do homem. Mas Deus, então, como Deus fez o homem? Deus sabe a natureza humana. Deus conhece o homem mais do que o homem conhece a si mesmo. E ele falou: meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus pensamentos a respeito de vocês são pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal.
Mas então, por que ocorre tanto mal? Por que há tanto problema e tantas violências? A palavra de Deus responde isso, porque o homem, de uma certa forma, ele se divorciou de Deus. Ele não quer saber da vontade de Deus, ele não quer saber o que Deus pensa, porque ele se julga capaz, ele se julga independente. Quer dizer, eu não preciso de Deus, eu não necessito de Deus. É esse o pensamento e o proceder da humanidade. Eu não preciso de Deus. E Jesus foi bem claro em João capítulo 15, verso 6, ele falou assim, eu sou a videira verdadeira. Quer dizer, em mim, em Jesus, está o discernimento de tudo que é bom e de tudo que é verdadeiro, de tudo que é real e de tudo que é bênção e tem boa fama. É isso, de tudo que é verdade. Por isso ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha bem, ele falou, eu sou a verdade. Quer dizer, não queira concluir você qual é a verdade, mas beba do manancial esgotável de Deus, que é a água viva. É o que ele disse, se você soubesse quem te pede água, é você que pediria a mim, e a água que eu der a você, e você tomar dela, você não vai ter sede mais, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Então, nós devemos tomar da água de Deus, quer dizer, beber da água de Deus. Nós devemos buscar em Deus o discernimento, o entendimento, a direção, a resposta, a revelação, a interpretação. Deus fez nós dependente dele, porque como em João capítulo 15, verso 6, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, sem mim nada podeis fazer. Mas, sem mim nada podeis fazer, e se é nada mesmo. Então o que é isso? Então em tudo eu sou dependente de Deus. O homem, a natureza humana, elevada na sua soberba e no seu orgulho, na sua altivez de pensamento, ela se julga independente de Deus, ela se julga capaz de resolver e de entender todas as coisas, resolver todos os problemas, andar por si mesmo, proceder por si mesmo. É isso, ele decide o caminho segundo o seu coração, que a palavra diz que o coração do homem é por demais corrupto, o coração do homem é por demais enganoso. Então o homem tem muitos desejos, mas nem todos os desejos são lícitos, porque os nossos desejos, eles têm que ser conforme os desejos de Deus para nós. Então Deus fez a humanidade dependente dele. E em Provérbios diz a palavra, ai daquele que se estriba no seu próprio entendimento. Quer dizer, o homem faz ideias, o homem cria doutrinas, cria filosofias, cria religiões e passam a fazer conclusões de acordo com o seu próprio entendimento, com a sua própria lógica. O homem pensa por sua própria lógica, mas nós devemos pensar de acordo com Deus. E Deus, a palavra dele, quebra a lógica humana. Medite nas Escrituras, você verá que a lógica humana é arrebentada. Como pode 3 homens serem lançados na fogueira e eles não queimarem? Como pode uma coisa dessa? E lá apareceu lá um 4º homem dentro da fornalha. Isso não bate com a lógica humana. Coloca o homem
na cova de leões e os leões não o atacam, não provocam nele dano, e o homem sai ileso de lá, como aconteceu com Daniel. O mar abre, meu Deus, como vai a fazer uma coluna de água para um lado e uma coluna de água para o outro, e passa 3 milhões de pessoas a pé enxuto através do mar, e também abriu o Rio Jordão na época das chuvas, que o rio estava com águas abundantes, e passaram ali. Que isso? Um homem morre, matam um homem porque ele se tornou ali um incômodo para os poderosos, os grandes, os defensores dos oráculos de Deus, assim eles diziam, mas ele se tornou uma ameaça à prepotência humana, à altivez humana, ao poder político e religioso do homem. Então ele tem que ser eliminado, então elimina ele, mas e faz com requintes de crueldade, e sepulta e rola uma pedra na boca da sepultura para que ninguém a violasse, mas ele sai de lá. As mulheres foram lá ver, né? Foram assim, foram ungir o corpo morto. A humanidade é assim, eles querem ungir os mortos, mas foram lá para ungir, e elas estavam preocupadas e dizendo pelo caminho: quem nos tirará a pedra, quem rolará a pedra, quem abrirá a sepultura? E elas chegam lá e a sepultura já está aberta. Meu Deus! E o homem que foi sepultado ali não está mais ali. Ele ressuscitou e vivo está, e vivo para todos sempre. Ele venceu a maldade, ele venceu o espírito que se rebelou contra Deus, e ele o expôs à vergonha e ao horror eterno publicamente. Eu sou a verdade, e você, Satanás, você é um mentiroso, o pai da mentira, e você não se firma na verdade. E Jesus falou mais: esse espírito de Satanás, ele é ladrão, ele veio senão para matar, roubar e destruir. A humanidade foi roubada da sua comunhão com Deus. A humanidade foi levada a um fascínio, a uma sedução. Ela foi convencida a achar-se como Deus. Esse é o propósito. Ele não apresentou outros deuses para a mulher. Ele falou assim: vocês serão como Deus. E esse é o sentimento que há no coração do homem. E isso precisa vir cativo a Deus. Por isso que tem que trazer todo o pensamento cativo a Deus, é obediência a Deus. Agora, como isso é possível? Como isso é possível? Jesus veio trazendo então a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele resgatou isso para a humanidade. Por isso que ele diz: venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão refrigério, descanso para as almas de vocês. Só em Jesus está a verdade. Ele veio resgatar isso. Mas então ele venceu. Mas ele diz: eu venci o mundo. Você tenha um bom ânimo, vocês também vão vencer. Como ele venceu? Ele entregou para nós a palavra da verdade. Ele deu para nós o Espírito Santo para nos ser nosso ajudador, o nosso professor. Ele deixou para nós a sua palavra, que é selada com um selo de eficácia. Isso quer dizer: a minha palavra não volta vazia.
Eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Não vai cair nenhum ai nem tio da lei até que tudo se cumpra. Ele deixou uma sentença contra Satanás, e contra todos aqueles que forem enganados por Satanás. Agora, o que aconteceu? Ele colocou no coração do homem, né, a independência, a índole de independência. Quer dizer, vocês não precisam mais de Deus, vocês são agora independentes, porque agora vocês conhecem o que é bem e o que é mal. Vocês agora é igual a Ele. E como nós vamos vencer isso? Só há uma forma. E eu vejo em Enoque, a palavra diz, as escrituras diz que Enoque andou com Deus. E Deus tomou para si. Agora, como ele andou com Deus? Como foi isso? Como foi isso? Ele andou com Deus através da oração. Ele era um homem que tinha comunhão com Deus, que tinha intimidade com Deus, que tinha dependência para com Deus, e ele andou com Deus. Não quer dizer que ele caminhava com Deus ali. Não, ele vivia com Deus, ele servia a Deus, e ele era uma pessoa de oração, porque o restabelecimento da nossa comunhão com Deus é dependente da nossa vida de oração. E aqui em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 6, no Sermão da Montanha, ele começa o seu ensino, capítulo 6, capítulo 5, verso 3, ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Outra tradução está: bem-aventurados os pobres de espírito. Mas esse pobre não tem nada a ver com dinheiro, com ouro, né? Com riquezas naturais. Esse pobre, esse humilde, é aquele que é dependente de Deus, é aquele que reconhece ser dependente de Deus. Eu não sou como Deus, eu não sou um Deus, embora Deus que fala que a quem foi dirigida a palavra de Deus são deuses, mas nós não somos o Deus Todo-Poderoso. Então nós não devemos pensar, concluir coisas e proceder de forma diferente do que diz a palavra de Deus. É para evangelizar e trazer todo o pensamento cativo à obediência de Deus. Trazer o pensamento cativo à obediência de Deus. Toda resistência tem que ser quebrada. Por isso, mas nós só conseguimos isso através de reconhecer que somos dependentes de Deus em tudo. Sem Ele você não respira, sem Ele você não caminha, sem Ele você não assenta, você não levanta. E essa dependência só é restabelecida, é reconhecida e é efetivada através de uma vida de oração. E não é só aquela oração que você faz, que ajoelha e que fica ali um tempo e depois se levanta e se esqueceu até do que falou. Não, é da oração que você faz diuturnamente, todo minuto, todo instante, todo segundo. Por isso devemos treinar o nosso espírito a orar em espírito, orar sem cessar, em todo tempo e em todo lugar. O que acontece com as pessoas é justamente,
que não, ainda tem essa revelação, elas falam dos problemas delas, elas falam das circunstâncias, das notícias ruins, das notícias adversas, mas elas gastam todo o tempo assim, enquanto o tempo delas teria que ser tempo de oração, ligado com Deus, falando com Deus, reconhecendo: sou dependente do Senhor, ajuda-me, Senhor, a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor, em Cristo Jesus, eu estou em Cristo, eu sou de Cristo Jesus, o sangue de Jesus me cobre, e o Senhor me entrega todo lugar que eu pisar a planta dos meus pés, sou mais do que vencedor, nenhum mal me sucederá e praga alguma chegará à minha tenda, ainda que um exército se acampe contra mim, ainda assim terei confiança, o Senhor é o meu provedor, de nada eu terei falta, e o Senhor me guia por águas tranquilas e descanso, refrigera minha alma. Ao invés de falar assim, as pessoas dizem assim: eu estou deprimido, eu tenho uma depressão, eu não consigo mais ter alegria. Quarta, e fale ousadamente o que Deus diz a teu respeito. Eis que vos dou uma alegria que o mundo não poderá tirar. Eu tenho essa alegria que o mundo não pode me tirar. Ele deixou isso para você. Como a humanidade comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele vai falar só coisas más, ele vai dizer os seus problemas, as suas dificuldades, o que de mal está acontecendo, vai andar temeroso, tangido pelo medo, tangido por más notícias. Enquanto a palavra de Deus diz: o justo não temerá de más notícias. O que vocês têm visto? O que vocês têm visto pela mídia? Tem alimentado de um lixo que traz preocupação, angústia, aflição e notícias ruins, ao passo que você tem que dizer, tem que se colocar na dependência de Deus. Eu tenho um Deus que guarda a minha entrada e a minha saída. Os meus dias estão contados na palma da mão de Deus. Não vou viver nem um dia mais e nem um dia menos sem que o Senhor tenha estabelecido, porque Ele é o dono da vida. É Ele que mata e que faz viver. Então, dependa de Deus. Mas nós só vamos depender de Deus se nós andarmos com Deus, falando com Deus, falando o que Deus fala. Pessoas falam: Deus esqueceu de mim, Deus não se importa comigo. Ora, Ele deu o seu melhor, deu Jesus, o homem perfeito, que é o próprio Deus que se fez homem. Ele é um homem como um homem perfeito que não pecou, é o melhor do rebanho. Ele deu um filho para resgate da humanidade, dizendo: eu paguei um alto preço para que vocês compreendam, para que vocês entendam, para que vocês recebam o meu Espírito, para que vocês compreendam a verdade, aceitem a verdade e passem e reconheçam a sua dependência de mim, a dependência de Deus. Você é dependente de Deus. Para tudo você vai imaginar, para tudo se você pensar. Mas Satanás quer colocar algo diferente, que você resolve os seus problemas, que você escapa das dificuldades da vida.
E o que se propagou por aí? Olha, tem uma doença, é um perigo você morrer com ela. Ela vai te pegar. As pessoas tangidas com medo, elas caem na mão de armadilhas de ciências e de políticas outras, ao passo que eu pertenço ao Senhor e o Senhor cuida de mim. Estamos vivendo um tempo que nós só sobreviveremos com o sobrenatural de Deus. A humanidade está sendo colocada numa situação de confiar plenamente em Deus. Não é aquele confiar desconfiando. Dizemos intelectualmente que a palavra de Deus é verdade, então nós vamos viver pela verdade. O que ela diz, cale-se, falou o Senhor, cale-se toda a terra. Quando os nossos inimigos vierem contra nós, são eles que tropeçam e caem. E as pessoas ficam olhando no que os inimigos estão fazendo. Mas tem ameaças. Quando não houve ameaça àqueles que são de Deus? Desde o início. Começou lá no Jardim do Éden, a ameaça de Satanás. Começaram as ameaças, as oposições. Mas em tudo isso, a palavra está de pé. Deus vence, e aquele que estiver com Deus vai vencer em toda e qualquer circunstância. Mas proclame ousadamente a palavra de Deus, e treine o Espírito para viver uma vida de oração. Não se admite um cristão que não ora. Nós não somos melhores do que Jesus. Jesus de madrugada saía e orava. Ele orava. E quando estava no Getsemane, ele falou assim: vigiem comigo, orem comigo. E ele sai um pouquinho, ele volta e achou todos os discípulos dormindo, vencidos pelo sono pesado. Ele falou: nem uma hora vocês foram capazes de orar comigo? Jesus, que era Jesus, ele orava. Não somos melhores que ele, nós somos dependentes de Deus, queremos andar com Deus, mas nós não andamos com Deus quando nós comemos as finas iguarias dos príncipes destes séculos. Distraímos toda a nossa vida. Chega-se ao absurdo de ficar 10 horas fazendo joguinho no celular. Que mente você vai criar? Que raciocínio de Deus você vai criar? Que fé que você vai alimentar? Porque a nossa fé tem uma base, ela é a palavra de Deus. E essa fé, para ela funcionar, nós havemos de agir sobre a palavra de Deus. Eu tenho Deus que tudo pode, que tudo sabe, e eu me alimento da sua verdade. E em oração eu fico falando da verdade de Deus, reivindicando os meus direitos. Sabe o que aconteceu com a humanidade? O meu povo é um povo roubado e saqueado. Quem saqueou? Quem roubou? Satanás roubou, Satanás saqueou. E ele diz, e não há quem diga restitui. Nós havemos de dizer da restituição, porque tudo de melhor, as bênçãos, olha bem, a palavra diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, mas Satanás vai lá e rouba estas bênçãos, e quem tem que vigiar, quem tem que degladiar, somos nós. Devolva as bênçãos que você tem roubado. Eu exijo, é o meu direito. Não é você exigir de Deus, porque Deus já deu, mas Satanás roubou. O que está te faltando, o problema que está te assolando, foi porque Satanás roubou a bênção que era tua. O que Deus deu a você, te deu paz, te deu alegria, te deu saúde, te deu prosperidade, te fez uma vida abundante, mas Satanás roubou.
E como trazer de volta? Ah, mas Jesus venceu. Mas ele falou, eu venci, agora vocês vão vencer, porque eu dei para vocês autoridade sobre, muito acima de todos os principados e potestades. Usem a autoridade que eu dei para vocês. E exijam a devolução do que foi roubado de vocês. Porque eu já abençoei vocês. E agora é tempo de vocês lutarem por isso. É tempo de vocês crerem na minha palavra. É isso que ele está falando, creia na minha palavra. Olha, o mundo espiritual é um mundo de guerra. É uma guerra de vida e de morte. Na mão de quem está as suas parentelas, pessoas que você ama, em mão que não conhece a verdade de Deus? Em que mão você acha que eles estão? Estão na mão de Satanás. Mas em nome de Jesus nós temos autoridade para dizer a Satanás: solta o meu povo, deixa o meu povo ir. Eu quebro todos os laços que você criou para segurar, para prender o meu povo, minha gente. Escuta aqui, Satanás, em nome de Jesus. Andar com Deus é andar em oração. Ou melhor, andar com Deus é viver em oração. Porque nós somos dependentes dele. E ele disse: pedi e recebereis. Então peça, procure e vocês vão achar. Batem e a porta vai abrir. Por que pessoas não oram? Porque não creem na palavra de Deus. Mas preferem tantas outras coisas, tantas diversões. Eu quero te dizer que a palavra de Deus te faz vitorioso em tudo. Vitorioso em tudo. Até na morte você é vitorioso. Você quer saber? Glória a Deus. Glória a Deus. Dependa de Deus. Não pense que você é independente. Não faça isso. Isso é uma armadilha. E a nossa dependência, em tudo nós vamos elevar a Deus. Em oração: Senhor, vem comigo, esteja comigo. Aí eu estou dentro de você. Ele vai dizer, você vai lembrar. E os anjos vão agir. E você está guardado nele. Senhor, ensina-me os teus caminhos. Eu entrego minha vida para o Senhor. O Senhor é o meu Deus, eu te amo, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda reta e plana. Por amor do seu nome. Olha a oração do Salmo. Mas o que acontece? As pessoas falam assim: eu sei o que eu tenho que fazer, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Ora, onde está o novo nascimento que Jesus deixou para nós? O novo nascimento, a mudança da nossa natureza, reconhecendo, o que é isso? Reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida. Ele te manda, Ele nos dirige. Deixa ser dirigido pelo Senhor. Ah, eu não quero obedecer, isso é problema seu. A palavra diz assim, e tudo é dele. Ele criou tudo, Ele fez tudo, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Ele que manda. Deixa ser guiado por Ele. Amém. Senhor, mostra-me o teu caminho. Não deixa eu resvalar o pé. Amém, Jesus. Ensina-me, Senhor. Corrige-me, Senhor. É assim. Sou dependente do Senhor. Até para respirar. Tem gente que foi no hospital, pelejava para respirar. E só respirava porque o Senhor dava fogo.
Mas o homem tema em ser independente e faz teorias, faz filosofias, cria conclusões e vivem segundo justificativas. Aí eu fiz isso por causa daquilo, assim, eu vivo assim porque o meu pai, o meu marido. Não, Senhor, depende do Senhor, ajuda-me. Eu sou um problema seu, Senhor. O Senhor me criou e não me criou para ser um derrotado. O Senhor não me criou para isso. O Senhor não me criou para ser um destruído, nem para ser confundido e nem envergonhado, e muito menos ser enganado. Porque pessoas ficam criando até fés, até religiões, mas elas têm que saber se o que eles estão fazendo é conforme a palavra de Deus, é conforme o querer do Deus Todo-Poderoso, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Tem que ser do jeito dele, não é do seu jeito e nem do meu jeito. Seja como queres, seja como tu queres e não como eu quero. Jesus falou assim: seja como o Senhor quer e não como eu quero. E o querer de Deus trouxe lugar de honra para Jesus, que reina soberanamente e eternamente, e resgatou a tua vida, a minha vida, a vida de todos aqueles que nele creem. Dependa do Senhor. Busque sempre no Senhor em toda e qualquer situação, até nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Você é dependente. Ele te fez dependente. Satanás que quer colocar na tua mente que você é Deus, que você não precisa dele. Mas foi ele que criou. Eu criei vocês para serem meus adoradores e andar nos meus caminhos, porque os meus caminhos são caminhos de delícias. Se quiserem me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra, e de quebra vocês terão vida eterna. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Dependa de Deus, dependa do Senhor, entregue as tuas vidas ao Senhor e tudo o mais Ele fará. Confia nele, seja livre. Ele te trouxe para a liberdade, Ele te deu o melhor, Ele te deu o melhor. Reconheça isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.